Olá, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui na página do Conectando Caminhos. Vou esperar o pessoal um pouquinho entrar para a gente começar então a live de hoje, que é um assunto que eu vou abordar referente como você vem se sentindo, né? Se você vem se sentindo muito sozinho, como é que você vem se sentindo aí nessa preparação para as provas, seja de vestibular, seja de Enem, seja para prova de residência, seja para prova de concurso, né? Então, como é que você vem lidando, né? Quais são os sentimentos que você vem tendo, né? Como é que você vem lidando com isso? E o tema de hoje, né, eu coloquei ali como qual seria a importância, a relevância, né, de a gente ter uma vida social, qual a importância de a gente manter, né, dentro da nossa rotina de estudos, ter uma vida social, né? Algumas pessoas têm uma rotina tão intensa, de tal forma que não conseguem, né, muitas vezes sair com amigos, muitas vezes ir para casa de seus familiares, pessoas que moram no interior e acabam tendo que vir aqui para Porto Alegre, né, ou para uma cidade ou outra, né? É que eu falo aqui de Porto Alegre, então às vezes eu acabo falando um pouquinho daqui, mas pessoas que acabam saindo às vezes do interior e indo para uma cidade um pouco maior em função dos recursos dos estudos, né, e como essas pessoas vêm se sentindo muitas vezes um pouco sozinha, né, em relação a esse momento da sua vida, né? Então, a importância de a gente ter, sim, né, uma rotina, né, de estudos, mas também se dedicar e ter aí um tempo para o nosso lazer. Olá, Marcos! Tudo bem? Seja bem-vindo! Eu já comecei a falar que eu não consigo deixar as pessoas entrar e eu já vou falando, né? E se você for uma pessoa que for assistir, né, a transmissão gravada, então você já acaba vendo aí o que eu falei no início. Mas se você entrou agora, eu vou repetir então um pouquinho, né? Tem 3 pessoas aqui comigo, eu não sei quem são, se puder colocar aqui um oi para eu saber quem é, para eu poder dar um boa noite, né? Então, a importância, né? Hoje, o tema de hoje, ele é qual seria a importância de a gente ter uma vida social durante os nossos estudos, né? Então, muitas pessoas, às vezes, moram no interior, tem toda uma rotina no interior. Olá, Samanta, seja bem-vinda! Deixa um pouquinho o pessoal entrar, vamos ver quem é que tá chegando aí para me acompanhar nessa transmissão de hoje, que eu acho que ela vai ser bem importante, né? Se você está assistindo, vai assistir gravado também, você já pegou o início do que eu referi, né, do que eu trouxe. Então, em função das demandas, em função desse início aí, já estamos passando, quase chegando na metade do ano, se a gente for ver, né? A gente está em abril, né? Passamos por março, abril, daqui a pouco já é maio, junho, a coisa passa voando, né? Então, muitos estudantes, e a gente está chegando agora, eu estou gravando o vídeo agora dia 11 de abril, 12 de abril, já nem sei mais, acho que é dia 11, que é uma quarta-feira, né? Então, a importância de a gente ter, sim, uma vida sociável, né? De a gente manter as nossas relações. Mas eu estou falando isso porque em abril nós temos sempre feriados, né, em função, e muitas pessoas vão para suas casas, voltam, né, para o interior e acabam tendo esse momento de descontração. Mas quando eles voltam para a sua rotina, né, eu percebo o quanto isso atrapalha um pouco a questão dos estudos, porque às vezes eles sentem muita saudade, né, da família, dos amigos, né, e muitas vezes as pessoas vêm para essas cidades maiores e elas não fazem amizades dentro dos seus cursinhos, né? Não digo o pessoal da residência, talvez o pessoal o pessoal que está fazendo residência, mas muitas vezes o pessoal de vestibulandos e concurseiros acabam se isolando muito mais, né, e focando muito em relação aos seus estudos, e tem uma rotina tão intensa de tal forma que você não consegue, né, lidar e ter um espaço para conviver com outras pessoas, né, acaba se isolando, e esse isolamento acaba gerando outros sentimentos que eu acho que é importante de eu abordar também aqui, né, a importância de a gente buscar daqui a pouco uma ajuda, né, de poder conversar com uma outra pessoa, do quanto isso vem te atrapalhando, o quanto esses sentimentos talvez de vazio, um momento
de desconforto, né, de só ficar estudando, o quanto isso vem gerando, né, preocupação. Às vezes as pessoas começam a se preparar agora para as provas do meio do ano e começam a se dar conta de que talvez não esteja tão preparado e que talvez vai enfrentar uma reprovação. Então esses são sentimentos que acabam vindo, né, e acabam interferindo aí nessa rotina de estudos, né, e a importância assim de a gente conseguir ter uma relação, de a gente ter, né, conseguir fazer relações, sejam de amizades, seja de colegas, né, de poder ter um momento sim de lazer, seja para ir no cinema, seja para dar uma volta no shopping, seja para dar uma volta num parque, né, de a gente conseguir conviver com outras pessoas. Porque o que acontece? O pessoal dos cursinhos, eu percebo muito, eles convivem na sala de aula com o professor dando a informação, passando o conteúdo, mas não tem muita interação entre os alunos, né? Muitos acabam só assim, oi, tudo bom, oi, né? Mas não conversam, não compartilham daqueles sentimentos, das coisas que vêm acontecendo, né? E aí trocam de professor, vão para um outro professor, quando voltam já é horário do almoço, às vezes almoçam sozinhos, né? Então não tem assim uma interação tão grande e esses sentimentos, às vezes os familiares no interior, né, acabam não compartilhando com alguém isso que está acontecendo, né? Então acho que é super importante de eu trazer esse tema, de levantar essa conversa aqui na live de hoje, né? Porque eu venho observando os pacientes, pessoas com quem eu converso, enfim, o quanto essa questão das relações interpessoais, pessoais, né, estão interferindo também, né, nos estudos. O quanto isso é preocupante, de uma certa forma, porque a gente precisa trazer esses sentimentos e fazer com que a pessoa, às vezes, possa interagir, né, possa fazer com que ela busque também novas amizades, novos recursos, né, e que não fique só isolado durante anos estudando, indo do cursinho para casa, da casa para o cursinho, no final de semana, quando pode, vai para seus familiares, voltam, então assim, não tem muita relação. Então acho que é super importante eu trazer este tema hoje para vocês. Se quiserem compartilhar, comentar, fiquem à vontade, né, se quiserem fazer perguntas também. Eu acho que o tema de hoje é justamente poder trazer um pouquinho sobre essa importância das relações, né? Do quanto as relações interpessoais, as relações de amizade, a relação com os pais, né, os responsáveis, também interfere e também nos influencia nas nossas tomadas de decisões, né? Enquanto muitos estudantes acabam reagindo de tal forma para não prejudicar o pai ou a mãe, porque a mãe disse que não posso fazer o vestibular X ou fazer a prova, né? Então eu tô falando um pouco mais agora para um público de vestibular, assim, um pessoal mais da adolescência, talvez, né, que é um período aí dos 17 anos até uns 23, 22 anos, né, que é um período em que ficam mais envolvidos com esse processo de vestibular, é um momento de muita decisão, muita ambivalência, um momento difícil, né, um momento que eu digo para eles assim, como se a gente estivesse vivendo num limbo, né, parece que não sai dali, parece que só vai ter vida depois quando entrar no vestibular, né, muitos me relatam isso, eu só vou poder fazer a viagem que eu quero, eu só vou poder fazer a cirurgia que eu quero, eu só vou ganhar tal coisa depois que eu passar no vestibular, então gera essa questão de ambivalência, né, deste período, deste limbo que é o período do vestibular. E o concurso público, eu gosto de trazer um pouquinho, né, os 3 pontos, assim, né, o concurso público, muitas pessoas veem uma forma de poder sair daquela parte privada, de poder ter uma estabilidade financeira, de ter uma estabilidade também emocional, né, buscando aí um cargo onde tenha essa base, né, seja para sua construção de vida. Então eu vejo muitos jovens terminando faculdade e estudando, só estudando, passam 3, 4, 5 anos estudando para passar na prova X, almejando um cargo maior, né? Então é interessante, mas assim, termina a faculdade, não trabalha, mas só estuda,
né? Então tem um foco, tem um objetivo, e isso também gera uma determinada ambivalência, né? Porque eu só vou fazer tal coisa depois que eu entrar no cargo que eu quero, né? Então às vezes passa em outros concursos, mas eu não quero esse, eu quero aquele outro. Ótimo, a gente tem que ter ambição, a gente tem que ter vontade, né? Mas o quanto isso também gera de sentimentos, né? E às vezes as pessoas acabam se isolando demais. Eu vejo muitos concurseiros, muitas pessoas que não estão tendo vida social, né, em função dos estudos, e o quanto isso pode te prejudicar lá na frente, e o quanto isso também pode te prejudicar durante, né, a sua preparação também para estas provas, né, porque gera muitos sentimentos desagradáveis, né, a gente também pode ter sentimentos, esses sentimentos, mas que a gente possa trabalhar, né, que a gente possa entender, que a gente possa compartilhar, possa entender. Acho que agora ficou melhor, acho que a câmera aqui. Então, a live de hoje é justamente poder trazer um pouquinho abordar um pouco sobre esses sentimentos, né? Porque muitos jovens acabam trazendo assim, eu ainda continuo pai e mãe tendo que me bancar, tendo que pagar meus estudos, tendo que pagar a minha festa que eu tenho aqui no final de semana em função de que está estudando, logo não traz rendimentos, né? Então gera também uma preocupação, sentimentos de culpa, muitos sentimentos, né, que trazem neste momento, assim. Mas é por um bem maior, se foi uma coisa compartilhada, se foi uma coisa negociada na família, né, os familiares também estão sabendo que é um período, que é uma fase, que eles estão investindo em ti, né, que eles estão te ajudando, né, porque você tem um objetivo maior, seja num vestibular, seja num concurso, seja numa prova de residência, né, que é um momento de muito estudo, de uma dedicação que realmente merece. E eu vejo também alguns professores, né, montando horários assim muito intensos, onde o aluno não consegue muitas vezes fazer uma atividade física ou não consegue sair num final de semana, né, uma carga horária onde realmente se torna inviável ao longo das semanas de cumprir aquele horário, e aí gera muitos sentimentos de frustração, pois não consegue cumprir aquilo, né? Então fica um horário para bonito, um horário a gente coloca na parede e diz assim, esse é meu horário, mas assim, você segue esse horário, né? Não tem como eu seguir, né? E aí gera todo um sentimento de frustração porque não consegue cumprir aquilo, e aí já gera esse sentimento de frustração junto com a pressão em relação à prova, e aí já se torna uma coisa muito mais complicada de conseguir lidar, né? E querendo ou não, tudo isso nos leva depois a uma reprovação, né? Uma falha, um momento, na hora da prova se torna aquela questão assim, eu preciso passar, essa é a minha última tentativa, eu preciso. Então, assim, todos esses pensamentos na hora da prova, isso gera muita angústia, e essa angústia faz com que muitas vezes tu não consiga gastar a tua energia necessária para pensar na questão, e sim pensar numa coisa que você não deveria estar pensando naquele momento, né? Então, por que meu pai está gastando comigo agora? Meu pai o dia reclamou lá que eu pedi dinheiro para sair. Então, assim, são pensamentos e são situações que acabam trazendo, que interferem no momento do vestibular, no momento da residência, do concurso, né? Então, isso traz muita angústia, e é por isso que eu quis trazer, assim, queria trazer um pouquinho dessa angústia em relação a tudo isso, e muito em relação às questões de relacionamentos, né, de vida social, de vida compartilhada, né, que a gente possa ter outras pessoas para compartilhar. A gente é sozinho, mas a gente tem que ter, né, relações, a gente necessita, o ser humano precisa de outras formas, né, de relacionamento, seja de amizades, amorosos, enfim. Então a gente precisa compartilhar. O ser humano, ele tem essa base, apesar de terem pessoas que são mais quietas, né, terem pessoas que são mais introvertidas, que não são tão comunicativas, que ficam mais, são mais reservadas, mas mesmo as pessoas que são mais reservadas, elas também têm um momento de poder compartilhar sobre as suas coisas. Talvez elas compartilhem com uma pessoa, e a pessoa que é mais extrovertida, ela vai ter mais liberdade de compartilhar aquilo com outras pessoas, né? Então, isso também faz parte um pouco da personalidade de cada um, e que a gente possa entender um pouco sobre a diferença de personalidade de cada indivíduo, né? E possa compreender e entender um pouco de como você pode interagir
diante das outras relações, né? Tem pessoas que acabam se sentindo um pouco mais frustrados ou um pouco mais introspectivo, porque no grupo onde a pessoa está, às vezes as outras pessoas não estão interagindo, ou ela fica mais reservada, porque ela não tem pessoas que falam mais do que ela não tem a oportunidade de poder falar, né? Então, também gera uma sensação, um estranhamento ali, né? Então, que a pessoa possa entender que às vezes as outras pessoas falam mais, mas que ela também pode, né? Ela também pode entrar e se fazer presente naquele grupo. Então, até assim, que a gente possa criar estratégias para que isso seja possível, né? Porque tem pessoas que têm muita dificuldade, tem pessoas que têm mais facilidades. Então, assim, a gente trabalhar um pouco dessas relações. Ninguém tá falando nada hoje aqui comigo, tô quietinha, é só eu falando, não tem problema, eu falo bastante, eu não tenho problema em falar. Ai, quem me conhece sabe, né, o quanto eu adoro falar. Mas enfim, é um tema um pouquinho polêmico. Se eu tivesse mais pessoas aqui para compartilhar e falar um pouco sobre essas experiências, né, o quanto essa relação é problemática. Talvez eu não esteja vendo, não sei por que razão. Às vezes o Facebook tem feito essa comigo aqui, né? A página do Conectando Caminhos. Às vezes ele não deixa eu ter acesso ao que vocês compartilham. Eu só consigo visualizar depois que depois que eu finalizar a live, né? Acontece também, não sei por que razão. Vou tentar ligar aqui no computador para ver se eu consigo acompanhar vocês. Que mais que eu poderia falar aqui? Não quero deixar essa live também tão longa, tá? Para as pessoas que depois forem assistir ele gravado possam comentar, compartilhar e possam assistir a live até o final. Né? Então é importante sim a gente ter um momento de lazer ao longo da nossa semana, mas um momento de lazer para você fazer aquilo que você quiser, seja sair com os amigos, seja fazer novas amizades, seja ir para um cinema, num parque, numa festa, né, que a gente possa assim reorganizar e que você possa ter um momento. Né? Quando eu monto o horário para vestibulando, a sexta-feira às 6 horas da tarde, a vida de rotina de aula e exercícios, assim, a gente faz de um jeito, né, monta ao longo da semana, que para sexta-feira a pessoa fique mais tranquila, né, tenha um momento aí de descanso também, que possa sair, passear, fazer alguma coisa, né, a gente não precisa ficar só aquela coisa quadradinha e só estudando, porque o que interessa não é o quanto de horas você fica em cima do livro, né? E sim a qualidade que você tem no seu estudo. Tem pessoas que às vezes têm uma compreensão e uma dinâmica mais rápida, né? Às vezes em 1 hora termina tudo. Tem pessoas que às vezes precisam de 3 horas para fazer. Então a gente também tem que entender um pouquinho do perfil daquele estudante, né? E se você vem tendo, né, em algum momento você percebe que está tendo aí um pouco mais de dificuldade nas suas relações, eu entendo alguns pensamentos de vazio, alguns pensamentos um pouco mais de solidão, ou outros pensamentos que você não esteja tão acostumado, ou pensamentos que você não esteja entendendo, e se você puder, né, buscar aí uma ajuda, buscar alguém para comentar, para conversar sobre isso, acho que é super importante, né, que a gente possa discutir sobre esses assuntos que você vem tendo. Né? Às vezes vem sentimentos de culpa, sentimentos de frustração, medo, né, ansiedades. Olha, aqui tem pessoas dando... Olá, Luciane, seja bem-vinda, tudo bom? Samanta, oi, Marcos, boa noite. Pois é, aqui não apareceu para mim pelo celular, mas aqui no computador está aparecendo. Que coisa boa ver vocês aqui comigo, adoro. Né? Então, que eu possa continuar trazendo mais assuntos, né? Compartilhando aqui mais conteúdos, que eu acho que é super válido. Né? Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, né? Tragam aqui para nós, né? Para mim, que eu vou ter o maior prazer de poder responder e poder te ajudar no que for possível, né? Poder auxiliar aí no que for necessário. Para quem não me conhece, então eu sou Valéria Fagundes, sou psicóloga, tenho mestrado em gerontologia biomédica e trabalho na preparação integral de vestibulandos, concurseiros, residentes,
né? Pessoal que se prepara para as provas de residência e para as provas do Enem. Se você é uma dessas pessoas, compartilhe esse vídeo, assista as outras lives, os outros vídeos que eu tenho aqui na página, são diferentes assuntos. Se você não é, né, não tem interesse em nenhum dessas provas, não tem problema, então compartilhe este vídeo, né, curta, comente se fez sentido em algum ponto para você sobre o que eu falei, né? Se para você neste momento não é importante, que você possa compartilhar para que esse vídeo possa chegar para outras pessoas que são do seu núcleo de convivência ou alguém que você conheça, né, que possa ter acesso a esse conteúdo, que pode ser que para essa pessoa faça assim muito sentido. Então, eu espero vocês aqui quarta-feira que vem, às 9h30 da noite, abordando mais um assunto, mais um tema nesse âmbito de provas, de estudo muito intenso para as nossas provas, né? Que agora em meio do ano nós temos prova de vestibular, ao longo do ano nós temos várias provas de concurso, provas de residência final do ano, provas de residência e vestibular, né? Alguns vestibulares os vestibulares mais conhecidos também, assim, federais, são mais no final do ano também. Então, até lá, quarta-feira que vem, espero vocês, 9h30 da noite. Tchau, tchau. Forte abraço.